Escancarada a cada esquina, a desigualdade social é uma das grandes questões enfrentadas pela população brasileira e um dos grandes desafios do governo Lula. Para se ter uma noção, a fortuna de Vic Safra, a pessoa mais rica do país, equivale ao patrimônio de metade da população mais pobre do Brasil. Mesmo com o desemprego em queda recorde e o aumento real do salário mínimo, 8 milhões de brasileiros não estão empregados e 67 milhões sobrevivem com até R$ 637 por mês, isso de acordo com o IBGE. Com o avanço da pejotização, da digitalização e da automação no mercado de trabalho, os brasileiros estão sendo cada vez mais empurrados para empregos informais, como de entregadores e motoristas de aplicativos, que se tornam empresários de si mesmos e acabam perdendo seus direitos trabalhistas. Existe uma forma de remar contra essa maré, que começou com a reforma trabalhista de 2017, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou chamar um convidado muito especial para a gente, que está aqui, vocês já conhecem, que é o economista André Roncalha, que vai aparecer mais vezes aqui no Em Detalhes, né, Roncalha? Obrigada por aceitar nosso convite, querido. Com certeza, Gabi, é um prazer estar aqui com você. Mais ou menos a cada 15 dias, Roncalha vai aparecer aqui para conversar com a gente. Roncalha, que também é professor da Unifesp, é nosso comentarista, colunista da Folha. E é justamente, Roncalha, esse é o primeiro assunto que eu queria tratar aqui. Você fez uma coluna muito importante a respeito de como os salários... A gente teve uma notícia nesse mês, né, de que os salários perderam espaço na economia, no começo de fevereiro. Essa história. E aí caíram para menos de 40% do PIB, e esse é o menor nível em 19 anos. Então, dados recentes aí do IBGE, né, das contas nacionais que foram divulgados pelo IBGE. E aí você foi bem certeiro na sua coluna da Folha, que foi a última que você fez, inclusive, sobre como que isso evidencia as desigualdades no Brasil. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria te perguntar o que esses dados, o que te chamou mais atenção, o que eles mostram para a gente? Bom, Gabi, os dados, eles traduzem um pouco o que a gente chama em economia de conflito distributivo, ou seja, a disputa pelos cidadãos, né, pela renda da economia. Então todo mundo faz esforço e espera receber uma recompensa por isso. O que a gente está vendo é que na economia em geral, a economia brasileira, nos últimos, vamos pegar nos 5 anos, ali entre 2017 e 2021, que são os dados que o IBGE conseguiu oferecer para a gente até agora, quem se esforçou muito, assim, que são os trabalhadores, perderam espaço na economia. Então eles estão recebendo menos dinheiro, eles estão recebendo menos por aquilo que eles fazem. E isso é muito preocupante. É um problema grave que a economia brasileira enfrenta e ela tem, evidentemente, uma série de fatores por trás que explicam este resultado e que a gente pode explorar aqui. Mas, essencialmente, né, são dois. Primeiro, o trabalho está sendo mais mal remunerado, principalmente quem se esforça por investir na sua educação, que é o que a gente chama de prêmio salarial. Então, quando você faz um investimento em fazer, por exemplo, uma educação superior, quando você tenta se qualificar com uma pós-graduação, em geral, o mercado brasileiro está remunerando menos por isso. E o segundo ponto que explica essa queda da fatia da renda, dos salários na renda nacional, tem a ver com o arroxo que foi feito em cima dos salários do funcionalismo público. Então o governo Temer e Bolsonaro fizeram um pacote bastante arrojado, que o Temer chamou de ponte para o futuro, mas eu gosto de dizer que na verdade é um trem em direção ao século XVIII, XIX, e que o funcionalismo público foi identificado como o grande inimigo do equilíbrio fiscal, foi identificado como o grande inimigo da produtividade brasileira. Então, o resultado disso foi uma política bastante focalizada de reduzir os rendimentos reais, ou seja, quando a gente desconta a inflação, e os servidores públicos, de certa maneira, ajudaram nesse processo.
Eu acho muito interessante quando você fala a respeito do funcionalismo, porque uma crítica, na verdade, normalmente é o contrário, né? De que, na verdade, o funcionalismo público tem privilégios demais. Isso é o que o senso comum diz, e vai justamente na contramão disso, isso que você está falando, né? Em primeiro lugar, assim, o funcionalismo público ele é muito heterogêneo. Né? A gente nunca pode tratar um estado do tamanho do brasileiro como sendo algo homogêneo, todo mundo nas mesmas posições, recebendo o mesmo salário e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto. Aí eu vou deixar uma regrinha para quem nos acompanha aqui, que é o seguinte: se você trabalha no executivo municipal, a média salarial está algo em torno de R$ 4.000. Se você trabalha no executivo municipal. No executivo estadual, o valor dobra. Né, desculpa, no legislativo, perdão, vou começar de novo. Se você trabalha no executivo, a média salarial do Brasil inteiro é 4.000. Se você trabalha no legislativo, a média pula para 8.000, dobra. E se você trabalha no judiciário, a média dobra em cima do legislativo, ela é R$ 16.000. Ou seja, a gente está falando, primeiro, a respeito dos poderes da República, tem salários muito diferentes. Quando a gente vai quebrar a análise do executivo, que são as pessoas que trabalham na saúde, na educação, ou trabalham no governo federal, Polícia Federal, assim por diante, as divisões também são muito grandes. Então, o executivo federal, que é onde tem os melhores salários, eles não são acompanhados pelo executivo estadual e principalmente pelo executivo municipal, que é onde reside grande parte do, vamos dizer, do funcionalismo público, que são as pessoas que estão ligadas à área da saúde, à área da educação, que estão ligadas, né, às atividades de zeladoria dos municípios. Então, essa crítica genérica, né, de que o funcionalismo é o âmbito dos privilégios, equivale a nivelar por cima os benefícios dos funcionários públicos, que na sua maioria não têm acesso a esses benefícios, eles ficam mais focalizados na elite do judiciário e na elite do legislativo, e com isso você cria uma literal fake news, é uma falsidade sobre esse estado de privilégio. A maior parte dos cerca aí de algo em torno de 12 milhões de funcionários públicos que tem no país inteiro, trabalham muito e ganham muito pouco. Então a gente não pode tomar como base, né, ou referência aquilo que apenas uma elite muito específica, né, particularmente do judiciário recebe e vem lutando de uma maneira que é bastante curiosa, né? Quando você ouve promotores, juízes reclamando dos seus salários de R$ 37.000, né? Uma promotora recentemente disse que 37 mil era apenas para pagar as vaidades dela, que não dava para ela viver, e ela pleiteava então o aumento do salário. A gente vê isso de uma maneira bastante disseminada no judiciário, no poder judiciário. Mas essa não é a realidade do país inteiro, ao contrário, né? Não é a realidade do funcionalismo público, que abarca municípios, estados e outras dimensões também da vida pública. Essa história, né, de R$ 37.000 só para pagar as vaidades num país como o Brasil é realmente um escândalo, né? Não sei como alguém tem coragem de falar isso em voz alta. Outra coisa que você traz no seu artigo, Roncalli, é como o poder de barganha explica também essa estagnação da renda do trabalho. E aí, eu queria entrar num ponto que eu acho que é fundamental aqui, não tem como a gente fugir, que foi a reforma trabalhista de 2017. Queria saber qual foi o papel dela nisso e se essas mudanças nas relações de trabalho, a gente teve redução de empregos formais, como que tudo isso contribuiu para a gente chegar até aqui também? A reforma trabalhista de 2017, ela prometeu reduzir os custos para o empregador, então facilitar principalmente a demissão do trabalhador, o que traria mais flexibilidade para o mercado de trabalho. Eu vou fazer uma breve digressão, Gabi, para efeito de contextualização. Lá em 1964, existia a mesma preocupação em flexibilizar o mercado de trabalho, que é a facilidade de você demitir as pessoas e contratar novos trabalhadores de acordo com, eventualmente, a necessidade de um mercado específico, a necessidade da economia como um todo. Às vezes a economia está crescendo muito, às vezes ela está crescendo mais devagar, e aí você precisa, né, remodelar ali a estrutura da empresa, tem que ter alguma flexibilidade
possibilidade para você mandar embora o trabalhador ou a trabalhadora, mas sem com isso deixar essa pessoa totalmente, né, no vazio, sem renda, sem nada. Então criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, essa discussão de como esse elemento, né, do FGTS pode ajudar o trabalhador a ter o que a gente chama uma estabilidade de renda. Na medida em que ele é mandado embora, você desonera o empregador e joga isso para esse fundo coletivo que o trabalhador e a empresa contribuem todo mês para que ele tenha uma manutenção da renda caso ele seja demitido sem justa causa, né? Então, esse instituto ele foi muito importante nesse período, porque a economia estava crescendo muito forte, né? A gente está falando às vésperas do milagre econômico, de 1967 a 1973, e o propósito dele era esse. Com o tempo, na medida em que o governo vai precisando arrecadar mais para acomodar os maiores gastos públicos que vêm, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, né? Governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, essencialmente todos eles, num espaço aí de cerca de 20 anos, aumentaram tributos para cobrir maiores gastos, tá? O que a gente vê é que o mercado de trabalho ele ficou mais engessado. Então a gente tem um conflito ali entre a proteção do trabalhador, né, que vem com o emprego formal, e o custo para o empregador. Então, a reforma de 2017 essencialmente elimina o custo para desempregar, então ela diminui o que a gente chama de contencioso judicial, então é mais difícil para o trabalhador questionar a demissão dele na justiça e tal. Claro. E esse resultado funcionou bem. Então diminuiu o custo para o empregador e facilita agora a demissão e facilita a recontratação. Isso está levando, evidentemente, a uma série de abusos, né, na medida em que empregadores demitem pessoas para recontratá-las por um salário menor, o que até pouco tempo era impedido, mas existem aí várias formas de você contornar, né, essa regra. Porém, outra promessa que a reforma trabalhista tinha de que ela geraria milhões de empregos formais. Então esse era, vamos dizer, a parte que a gente chama da cenoura, né? Sempre em política pública você tem uma parte da cenoura, que é para incentivar o coelhinho a correr mais rápido, e daí a parte do porrete, que é o que a gente chama da disciplina, né? De fazer o coelhinho andar ali na direção desejada. Então essa parte da cenoura, ela funcionou muito bem para o empregador, só que ele não entregou mais empregos, tá? A economia estagnou, não tivemos crescimento econômico entre 2017 e 2022 de maneira muito robusta, exceção 2022, que foi um crescimento de 3%, mas em geral a economia estagnou. Os empregos não avançaram a contento e o resultado foi que não apenas você precarizou o trabalho, porque foram tirados vários direitos dos trabalhadores, a gente teve a uberização de vários setores, né, dentre eles os trabalhadores de aplicativo, que hoje já somam mais de 1,5 milhão de trabalhadores, e a gente teve também uma série de evoluções que, na verdade, pegaram um aspecto que foi criado, curiosamente, pelo Partido dos Trabalhadores durante o governo Lula, que é a figura, né, do microempreendedor individual, do MEI e também do PJ, né, essa ideia do PJ. Então, as empresas mandaram embora muitos trabalhadores e os recontratavam na forma de pessoas jurídicas. E isso vai gerar um elemento interessante na luta distributiva, que a gente pode explorar mais profundamente, mas que essencialmente precariza o trabalho, porque o trabalhador que antes tinha direitos, agora ele não tem mais nada, né? Antes ele contribuía com a previdência de acordo com o seu salário e obrigava o empregador também a contribuir com a previdência social, e agora ele contribui muito menos. Então, só um exemplo para deixar aqui na cabeça das pessoas: os trabalhadores PJ, né, que são as pessoas jurídicas, eles representam 1% dos trabalhadores, 15% dos trabalhadores que contribuem com a Previdência Social. Só que a contribuição deles equivale a 1% de toda a arrecadação. Então, note, em termos de participação populacional numérica, eles são muito grandes, só que a contribuição deles é muito pequena. Então isso pode até no futuro levar a problemas associados ao equilíbrio previdenciário, porque exatamente esse 1,5 milhão, né, na verdade esses milhões, né, de pessoas jurídicas estão contribuindo pouco com a previdência social. E essa é um outro problema que em alguns anos a gente vai voltar a analisar e tentar ver, muito possivelmente vai ter outra luta sobre reforma previdenciária. Ainda tem isso, que é um problema que a gente pode ter a médio e longo prazo. Então, para a gente resumir essa história, né? A reforma trabalhista aumentou a precarização
das relações de trabalho, a informalidade, porque a gente vê como se o empregador, né, na verdade o contrário, como se o funcionário tivesse condições de negociar com o patrão, né, com o empregador. Isso na vida não existe. Né? Aliás, se alguém conseguir aqui, comenta no chat, porque vai ser um caso extraordinário, porque realmente essa promessa de geração de empregos, flexibilização, nada disso se concretizou, né, Roncalha? Muito pelo contrário, as pessoas trabalham muito mais, porque elas precisam fazer cada vez mais bicos para conseguir, né, chegar no sustento delas. Mas a gente teve uma sinalização do governo Lula, quando começou em 2023 e até em meados de 2023, de querer reverter a reforma trabalhista. Chegou a se falar sobre isso, inclusive gerou um certo pânico, né? Porque ele queria fazer essa mudança. Eu te pergunto se a gente conseguiria, de fato, reverter esse cenário. Eu acho muito difícil avançar nessa agenda porque o governo tem muitas outras prioridades e eu não consigo ver agora, né, nesse momento, no atual contexto político, ânimo e nem receptividade na Câmara dos Deputados para poder avançar nisso. O Senado é um pouco mais aberto, mas também é representado ali, representa fortemente interesses patronais para os quais eu acho que há zero interesse em avançar nisso. O governo poderia fazer um esforço, mas eu acho que a própria leitura do governo é que esse seria um esforço desperdiçado, né? Há outras medidas na visão do governo mais importantes, como a tributação da renda, né, que seria a segunda fase da reforma tributária, e a terceira fase, que tem a ver agora com essa questão da folha de pagamento, a tributação da folha de pagamento, que toca, né, nessa questão que a gente está analisando. Mas eu quero voltar ao ponto que você levantou da informalidade, porque ele é muito importante. Tem dois pontos aqui que a reforma trabalhista fez. O primeiro delas é facilitar o caminho para a precarização e a informalidade. Então, praticamente em todos os setores, a gente vê um aumento muito grande do trabalho informal. Então, trabalho formal no Brasil, dos mais ou menos, para simplificar os números, 100 milhões de trabalhadores que a gente tem, 37, 38 estão na economia formal. Tá? E o restante está na economia informal, então mais da metade do nosso mercado de trabalho é um mercado de trabalho informal. Cerca de 60 milhões de pessoas, Gabi, não estão na força de trabalho, para você ter uma ideia. Tá? Elas atuam numa economia meio de subsistência, misturado com a economia de cuidados, né, que não é remunerada, que é o cuidado do lar, cuidar das crianças, tal, mas existe aí cerca de 66 milhões de pessoas que elas estão fora da força de trabalho. Isso é mais ou menos a média realmente em outros países. Tá? Agora, o que é curioso, né, um pouquinho nesse mapeamento, esses 37 milhões de trabalhadores formais, que é um recorde histórico que a gente tem em termos de números de trabalhadores com empregos formais, eles tiveram uma redefinição do que é trabalho formal com a reforma trabalhista. Então eu vou recapitular. Aumentou muito o número de empregos informais, só que aquilo que a gente chama de emprego formal também teve uma deterioração na qualidade da sua definição, na qualidade do que significa ter um emprego formal. Parece quase então, um efeito ao redefinir cascata, né? as estatísticas. Exatamente, porque você tem além de ter o efeito cascata, existe um problema que a lei define o que é trabalho formal. Então, se você piora a qualidade do emprego formal, ainda que ele seja formal e ele tenha alguns direitos com relação ao trabalho informal, vamos dizer assim, um trabalho que ele tem a sua qualidade deteriorada, ou seja, são direitos desidratados. E acho que isso é importante ficar claro, porque muitas vezes a direita e a extrema-direita colocam, né, isso como os governos Temer e Bolsonaro como tendo mudado a cara do mercado de trabalho, e na minha visão mudou mesmo, mas mudou para pior, não mudou para melhor. Porque como você falou, hoje os trabalhadores têm que muitas vezes trabalhar, além do trabalho formal, ter bicos, ter trabalhos que são o que a gente chama de contratos intermitentes para reforçar a renda. As pessoas estão mais tempo pensando no trabalho, existem mecanismos
associados à economia digital, que controlam de maneira mais estreita o esforço do trabalhador e remunera de acordo com isso, o que reduz o que a gente chama da base fixa da remuneração e aumenta a variável, né, que tenta de alguma maneira medir esforço. Isso existe em vários setores associados à hotelaria, associados à venda, né, comércio como um todo, na área financeira, né, a gente não está falando dos donos dos bancos, né, mas os bancários, quem trabalha no sistema financeiro está sempre ali sufocado por metas cada vez mais irreais, sem mencionar os trabalhadores de aplicativo. Esses, por definição, são premidos, né, por esse mecanismo de vigilância do trabalho. Então, o trabalhador está trabalhando mais, ele tem menos direitos, ganha menos e, com isso, também tem menos espaço de lazer. Ele tem menos folga, porque ele está cada vez mais conectado de uma maneira contínua ao trabalho. Então, tudo isso, né, não é captado pelas estatísticas, né? É coisa que a gente tem que olhar ali por debaixo dos números e entender a condição de vida dos trabalhadores brasileiros. Isso não é um traço exclusivo do Brasil, mas certamente o fato de os trabalhadores terem menos poder de barganha, porque tem menos cobertura sindical aqui no Brasil, existe uma desorganização grande entre os trabalhadores, isso torna evidentemente mais difícil de a gente elevar a fatia dos salários na renda. Isso que você fala é fundamental de quando a gente está falando, por exemplo, de precarização, a gente não olha nas minúcias o que que isso quer dizer, mas lá na ponta isso vai gerar uma série de problemas, inclusive para o próprio Estado, né, Roncalha? Porque você tem pessoas mais cansadas, você tem burnout, você tem pessoas que não dormem, enfim, você acaba sobrecarregando o sistema de saúde e por aí vai, né? Uma série de problemas que a gente vai encontrando nesse meio do caminho. E, bom, me parece algo grave o suficiente quando aparece como uma proposta, como uma sinalização do governo Lula. Me parece que é uma preocupação, mas como você disse, a economia tem outras preocupações urgentes, mais imediatas, né? Como, por exemplo, essa segunda fase da reforma tributária. No que daria futuramente para a gente modificar, pensando aqui em possibilidades reais, né, não do governo Lula, talvez, mas para além disso, e do ponto de vista da governabilidade, é isso que você disse, né? O Centrão empataria completamente essa jogada e me parece quase impossível de existir essa negociação. Então, em quanto tempo que a gente poderia voltar a discutir essa questão? Porque tende a se deteriorar ainda mais, né? Bom, Gabi, existem vários mecanismos alternativos que o governo pode fazer para fortalecer a organização dos trabalhadores. Então, um mecanismo de, por exemplo, tornar os sindicatos uma possibilidade viável para os trabalhadores. Existem mecanismos tanto de financiamento público, que eu sei que causa muitos temores nas pessoas, né, por uma questão, o governo está gastando com sindicatos e tal, mas que são ferramentas utilizadas em outros países como uma forma de, pelo menos, impulsionar a organização inicial. De longe, eu acho que essa deve ser a fonte única de financiamento dos sindicatos. Não vamos nos esquecer que existem também organizações patronais, né, e a aglutinação dos trabalhadores nessas organizações é fundamental. E eu acho que é preciso superar também muito dos preconceitos que existem com os sindicatos, porque, vamos dizer, os patrões, eles sempre se organizaram. Eles se organizaram, Gabi, a tal ponto de que isso se encontra na Riqueza das Nações, do Adam Smith, escrito em 1776, em que ele falava, né, de como os patrões se organizavam para cobrar preços mais elevados na economia e pagar menos salários para os trabalhadores. E os trabalhadores não tinham, evidentemente, a mesma facilidade. Então, eu acho que esse aspecto é importantíssimo. Ele está em dia com a história, porque o Joe Biden, nos Estados Unidos, foi eleito com a plataforma de fortalecer os sindicatos. Acho que esse é o primeiro movimento. O segundo movimento tem a ver com o próprio Ministério da Previdência, que vem atuando de uma maneira, né, sob a liderança do Carlos Lupe, que eu acho que tem um papel importante de defender não apenas os aposentados, mas também tudo aquilo que a gente entende por ótica do trabalho, que tem a ver com esse cuidado com os trabalhadores, a questão do consignado, né, que é o crédito que cai direto na conta dos aposentados, e também existe um processo importante aqui de defesa dos direitos que vem pelo que a gente chama de salário social. Esse salário social está associado ao quê?
a prestação de serviços públicos pelo Estado, como saúde, educação, qualificação, treinamento profissional, tudo isso, né, junto com a questão do transporte para os trabalhadores, questão de moradia, que reforçam o salário que o mercado paga. Então, note que um problema, aqui conectando tudo, é que quando a gente usa esse preconceito com relação ao funcionalismo público, usa o preconceito com relação aos sindicatos, essencialmente o que a gente está fazendo é enfraquecer o poder de barganha, né, exatamente dos trabalhadores, por um motivo muito simples. Tanto o salário real, né, esse salário social que a gente chama, que vem na forma de serviços públicos, quanto o próprio funcionalismo público, eles afetam o mundo do trabalho. Como? O funcionalismo público, quando a gente tem um setor público aquecido, que ele está contratando bastante gente, ele eleva o salário e força o setor privado a ter que aumentar os salários para poder atrair trabalhadores quando a economia estiver perto do pleno emprego. Porque senão o trabalhador vai prestar concurso, vai entrar no Estado, para ele é muito melhor do que ficar ganhando um salário de miséria no setor privado. O problema é que no Brasil o setor privado ele é bem resistente, ele não aumenta os salários. Então, o que a gente faz? A gente critica o Estado porque ele faz concurso e contrata, e aí, eventualmente, chega no poder figuras como o Temer e o Bolsonaro, que vão fazer o quê? Em vez de estimular a economia a aumentar os salários no setor privado, tentam deprimir os salários do funcionalismo público para desovar esses trabalhadores, né, ou não atrair os trabalhadores do setor privado. Isso ajuda o setor privado a reduzir salário. Então, todo esse debate, ele acaba ocultando um problema central, que é o quê? No Brasil, o setor privado paga pouco. Não é o setor público que paga muito, é o setor privado que paga pouco. E este resultado, eu acho que ele pode ser atacado por diversas frentes. Esses que eu coloquei de fortalecimento dos trabalhadores, mas também do ponto de vista da política pública e também do ponto de vista do desenvolvimento econômico, que vem, né, por essas medidas de política industrial e de promoção do desenvolvimento econômico. Com isso, a gente reequilibra o jogo. Não vai resolver, não é algo que vai mudar do dia para a noite, porque aqui existe uma questão de estrutura econômica muito mais profunda. A gente é muito viciado em produzir petróleo, produzir minério de ferro, soja. A gente não produz coisas caras, a gente não produz coisas sofisticadas para exportar para o resto do mundo. Então, obviamente, a estrutura de empregos acaba sendo pior, né? A gente joga muita gente no setor de serviços de baixa qualificação, muito embora essas pessoas até tenham alta qualificação. E aí, talvez a parte mais cruel desse processo, Gabi, imagina, né, uma pessoa que vai lá, é a primeira pessoa da família dela a entrar na faculdade, luta, tem que passar 4, 5 anos ali no transporte coletivo difícil, passando por todas as aventuras, né, e dramas que quem usa o transporte coletivo vive diariamente nos grandes centros urbanos, e aí na hora que ela vai pegar o emprego pede ensino médio para ela. Então todo o esforço que ela fez, a economia não consegue usar, porque exatamente não tem empregos de qualidade. Então todos esses elementos, né, valorizar o funcionalismo público, valorizar a organização trabalhista e criar empregos de qualidade, são elementos que o governo pode atuar e, de certa maneira, vem atuando para tentar reequilibrar o jogo entre lucros e salários, entre capital e trabalho. Excelente, Roncalli. Até me lembrei, claro, a gente está falando aqui de fortalecer os trabalhadores, né, e o movimento de trabalhadores. Há movimentos também da sociedade civil, inclusive, para tentar melhorar as jornadas de trabalho, né? Tem o movimento VAT, que ficou bastante conhecido no final de 2023 para tentar reduzir essa jornada 6-1, que é bastante comum no setor de serviços, por exemplo. Então, a gente vê que existe, né, essa movimentação, que é algo, por exemplo, que está sendo feito na Europa, de tentar reduzir a jornada de trabalho e ter melhores resultados, inclusive, e a gente vê isso acontecer aqui no Brasil, apesar de a nossa legislação ter andado na contramão nesses últimos anos, né? Roncalli, eu quero muito te agradecer, foi uma conversa importantíssima para a gente poder pensar nesse cenário, e acho que estava faltando, inclusive, a gente poder enxergar como é que esse aumento, né? Como é que a gente agravou uma concentração de renda e
E a gente precisa falar sobre isso. É importantíssimo. Quero te agradecer muito. Obrigada, querido. Eu que agradeço, Gabi. É sempre um prazer. E eu quero só destacar um último ponto, se tiver tempo. Claro. Aqui. A reforma trabalhista, ela agravou um processo que já veio com o início da pejotização, que é deslocar o trabalhador do seu autoentendimento como trabalhador para uma percepção dele como um empresário de si mesmo. Né? A figura genérica do colaborador, ele gera um agravamento nessa divisão dos trabalhadores, porque aquele que continua como trabalhador, mas mudou o contrato dele, começa a se enxergar como um microempresário. E essa mudança qualitativa, ela é importante, porque ela divide novamente os trabalhadores. E eu acho que o papel que nós temos aqui também no ICL é revelar que essas divisões entre trabalhadores são divisões criadas por quem se beneficia delas, que são as elites econômicas, as oligarquias do nosso país, financeira, agrária, extrativista. Então, conforme a gente redesenha a forma como a gente enxerga o trabalho, a gente vai começar a explorar esses elementos comuns de agregação para a defesa dos interesses dos trabalhadores, sejam eles trabalhadores formais, sejam aqueles associados aos aplicativos, sejam aqueles que estão no trabalho informal. E eu acho que esse é um papel importante que a gente tem, mas também a política pública, né, em oferecer um pouco essa capacidade de organização. Claro, isso é fundamental que você fala, Roncalli. É muito cômodo, inclusive, e para as elites que a gente tenha essa movimentação e essa mudança, né? Tentar incutir na cabeça das pessoas de que, na verdade, a vida delas melhorou, porque elas podem fazer a própria jornada de trabalho e se organizar, e aí, né, não tem alguém definindo o horário que ela pode entrar ou sair. Agora ela não tem mais horário para entrar ou sair, porque ela trabalha 12 horas, 14 horas por dia. Exato. Muitas ela, vezes. Então, na verdade, não tem horário para sair mais, né? Exato. Porque ela fica constantemente sendo vigiada ali ou estimulada pelo ambiente de trabalho. É exatamente isso. Muito obrigada, Roncalli, mais uma vez. É sempre um prazer te ouvir, te receber aqui. Seja bem-vindo sempre. A gente se fala em breve. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. O Geocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio, para quem nos assiste no YouTube, vai ao ar às 10h30 da manhã. Mas antes da gente terminar, eu tenho um recado muito importante. A gente teve um encontro histórico com o Renato Freitas nesse último domingo. A gente está conversando na segunda-feira. O Renato Freitas, ele nos ensinou sobre a história dele, sobre como a importância de trazer a voz das periferias. Ele é uma voz da periferia hoje, como deputado estadual do Paraná, e a gente quer continuar essa conversa, te convidar para fazer parte da nossa comunidade do ICL, porque como membro você vai poder conferir uma websérie, ou seja, aprofundar um pouco nessa história do Renato. Uma websérie exclusiva aqui, original do ICL, que já está disponível e a gente lançou nesse último domingo sobre a luta do Renato Freitas e o trabalho dele como ativista também. Então, você pode ter acesso a uma versão estendida dessa entrevista que se você já assistiu com o Renato, você pode ter acesso a essa entrevista mais completa do que essa que foi ao ar no último domingo, e também para você que não assistiu, se você é assinada, para ter acesso ainda a conteúdo mais exclusivo. Agora a gente tem 4 episódios inéditos dessa websérie com o Renato Freitas. Você pode acessar em detalhes, icl.com.br, para poder, então, fazer parte da nossa comunidade. Fica o convite aqui para você não vai se arrepender, porque essa websérie, gente, é um conteúdo exclusivo nosso e que a gente está começando a trazer aqui no ICL para você também, e mais qualidade também. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, ICL Notícias, segunda edição, às 6h da noite também. Lembrando que você pode nos ouvir também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras.
Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.